Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração neste exato momento. Palavra de Deus que nos mostra, a palavra de Deus que nos orienta, a palavra de Deus que nos ensina o caminho em que a gente deve andar a cada dia. Mas eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, e principalmente aqueles que guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, aqui vemos três classes de pessoas que lê, ouve e guarda a palavra de Deus. Quando a Bíblia usa o termo bem-aventurado, traduzido é feliz aquele ou aquela em que faz essas coisas. Mas eu quero trazer uma rápida observação e ao mesmo tempo explanar para você que mais importante do que ler, mais importante do que ouvir, é colocar em prática, é guardar a palavra de Deus dentro dos seus corações. Porque muitas pessoas conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, conhecem a Bíblia de Apocalipse a Gênesis, tem informações teológicas acerca da Bíblia, mas muitas das vezes não tem o temor, não tem a obediência, não tem a santidade, não tem a reverência, o respeito que deveria ter para com a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que lê, feliz aquele que lê, porque quando nós lemos a palavra, nós descobrimos a verdade. Quando a gente lê a palavra, nós descobrimos a verdade. Nós descobrimos o que é que está certo. Nós descobrimos o que é que está errado. A gente descobre o que é que agrada a Deus. E a gente também descobre aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Lembra-me de um certo historiador que outrora pregou, outrora falou dizendo que iria começar a ler a Bíblia e ao ler a Bíblia ele disse que ia descobrir ponto a ponto, erro por erro que estava contido na Bíblia Sagrada. Mas ao pensar dessa forma, o estudo bíblico diz sobre esse historiador que foi a Bíblia que disse os erros que havia na vida daquele homem. Deus, pela palavra, foi mostrando passo a passo os erros que havia dentro da vida daquele homem. Aquele homem precisava mudar. Aquele homem precisava se converter. Aquele homem precisava ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter. E ele passou a ter tudo isso através da leitura da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, que você não deixe a Bíblia somente no Salmo 91. Que você não deixe a Bíblia somente aberta no Salmo 23, nem no Salmos 21 ou no 91. Não. Porque a palavra de Deus ela vai fazer efeito a partir do momento que você, além de ler, crer, acreditar e principalmente obedecer aquilo que está escrito.
Porque muitas pessoas têm a Bíblia na mão. Muitas pessoas conhecem a Bíblia. Muitas pessoas fazem até teologia acerca de apostolado bíblico. Apostilas bíblicas, perdão. Mas o efeito maior será feito quando você crer, acreditar e principalmente obedecer a palavra de Deus. Porque o que está faltando em muita gente é obedecer a palavra. O que está faltando em muita gente é viver aquilo que está escrito na palavra. O que está faltando na vida de muitas pessoas é pôr em prática e obedecer aquilo que está na palavra. A Bíblia diz também que bem-aventurado aquele que ouve. Porque existem pessoas, meus irmãos, que não vai poder ler. Existem pessoas que não vai poder fazer meditação, que não vai poder fazer uso da leitura bíblica. Porque não tem leitura, porque não tem estudo. Não tem aquele grau de estudo acadêmico que deveria ter por falta, muitas das vezes, de oportunidade. E muitas vezes por não saber ler, mas existem as opções que podem beneficiar ao que não consegue ler a Bíblia Sagrada. Ele pode ouvir através de um pregador. Ele pode ouvir através de uma videoaula de escola bíblica dominical. Ele pode ouvir através de uma videoaula de estudo bíblico. Ele pode ouvir através de uma videoaula de um culto online, que é transmitido muitas das vezes no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Mas ele não vai ser impedido de ouvir. Ele não vai ser impedido de ouvir e de receber algo da parte de Deus. E agora vem a classe mais importante de todas. Além de ser leitor, além de ser ouvinte, vem a classe dos que obedecem. Vem a classe dos que creem. Vem a classe dos que acreditam. Vem a classe daqueles que colocam em prática e vivem o que está escrito de acordo com a palavra do nosso Deus. Como disse o salmista, no Salmo 119, verso 11, eu escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Para não pecar contra quem? Para não pecar contra Deus. Para não pecar contra ao Senhor Jesus. E a pergunta com esse estudo bíblico que eu estou dando nesse exato momento para você: que classe de pessoa somos nós? Em que classe de pessoas estamos enquadrados, estamos vivendo? Somos leitores? Somos ouvintes? Somos praticantes? Vivemos a palavra? Estamos afastados da Bíblia? Estamos afastados da palavra? Estamos vivendo de aparência? E não estamos acreditando naquilo que lemos, que a Bíblia é sagrada? Como é que está a gente hoje? Irmãos, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de mim e de você. Que o Senhor Jesus nos ajude para que a gente obedeça de fato e verdadeiramente a sua palavra.